Semana passada a gente teve 2 aulas online e gratuitas e após essas aulas eu recebi muitas perguntas muito legais, muitas dúvidas sobre o CIB e a minha atuação. Então, como foram perguntas muito interessantes, eu achei que valeria a pena respondê-las por meio de vídeos, porque podem ser perguntas que muitas pessoas queiram fazer também, tenham as mesmas dúvidas, então respondê-las coletivamente eu achei que pode trazer maior benefício do que eu responder só individualmente. E uma dessas, eu fiz uma seleção dessas perguntas e seleção no sentido de eu estabeleci uma ordem, tá? Eu não excluí nenhuma, eu vou responder a todas, mas eu criei uma sequência dessas perguntas e aí a minha ideia é cada vídeo eu vou responder uma por vez, para não ficar muito longo. Então, o vídeo de hoje, a pergunta eu achei maravilhosa, eu agradeço a quem me encaminhou essa pergunta, que é para eu falar um pouquinho da diferença da atuação de um psicólogo para minha atuação pelo CIB. Então, a primeira coisa que eu vou dizer é que são atuações complementares. Elas não são excludentes, elas não competem entre si, elas se complementam. Então esse é o primeiro ponto que é muito importante esclarecer, porque pode ficar aquela dúvida, mas eu já faço terapia, eu vou fazer o CIB, por que eu faria isso? Exatamente, porque são práticas, são métodos complementares, tá? Então esse é um ponto. Complementar significa que aquilo que o psicólogo está trabalhando, a maneira como ele está trabalhando, ela vai ser complementada, ela vai ter algo a mais que vai poder te ajudar a compreender melhor aquele processo que você está vivendo, tá? Então esse é um ponto. Segundo ponto, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não sou formada, eu não tenho essa formação para aplicar o mesmo método que um psicólogo aplica, tá? E isso também é bem importante ficar claro. Eu não faço atendimentos individuais, né, de análise, de terapia. Então esse é um outro ponto para a gente deixar claro. E aí como é que atua, né? O CIB, ele vai é como se o CIB, você tá lá, você faz análise, você tá no terapeuta, você já tem você já conhece esse método e você tá nesse processo de autoconhecimento. Junto com o seu terapeuta, você vai construindo essa relação de confiança, de troca, e você vai sendo conduzido por esse profissional a se autoconhecer, a chegar na razão, no motivo, na raiz daquilo que está te provocando alguma aflição. Então, essa é a atuação pela terapia, junto com o psicólogo. No CIB, o que é que a gente faz? Então, você chega no terapeuta, no psicólogo, sentindo muita tristeza. E aí o psicólogo ele vai te conduzindo para tentar compreender o que é essa tristeza a partir das suas experiências. No CIB, a gente vai falar da tristeza não individualmente, não pelo seu processo específico, mas a gente vai falar da tristeza como uma emoção universal. Então, você vai conhecer melhor o que é a tristeza. Então, você sabe o que é a tristeza em você. Mas aí você vai conhecer também o que é a tristeza para todo mundo. Então, o que a gente diz? Tem um processo que é universal, fisiológico, e tem um processo que ele é individual. É como cada um vai processar, né? O que cada um carrega com um banco de dados, de informações mentais para lidar com essa tristeza. Então, dentro desses dois processos, o CIB ele vai principalmente te dar ferramentas para compreender
universalmente como que essas emoções atuam, como elas funcionam, como elas operam no nosso organismo. Então, quando a gente conhece, por exemplo, a gente sente muito medo por algum motivo e de repente descobre pelo CBI que na família do medo o nervosismo está presente, a ansiedade está presente na família do medo, e aí o pânico está na família do medo. Então a gente vai no CBI desmembrando e conhecendo cada uma dessas emoções. Qual é a diferença do nervosismo para a ansiedade? Qual a diferença da ansiedade para o pânico? Então a gente pode dizer assim, eu não sei se eu tive uma crise de ansiedade ou de pânico. Então é claro que quando são crises agudas e a gente está passando por um processo aflitivo muito profundo, a gente necessariamente é importantíssimo a gente procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta. Então é por isso que o CBI ele atua de maneira complementar, juntinho ali, né? É uma parceria do CBI com a atuação desses psicólogos. Então aí a gente vai no CBI, conhece mais essas emoções, conhece mais como elas operam, conhece um pouco mais profundamente os métodos que a gente pode aplicar, como por exemplo a gente viu a linha do tempo emocional. A linha do tempo emocional, ele é um método, ele é uma das possibilidades da gente se conhecer melhor. O método, a gente tenta trabalhar com métodos preventivos. E quais seriam esses métodos preventivos? Seria principalmente pela meditação. A gente ensinar a respirar. Respirar significa, dentro do campo da meditação, significa trazer a nossa atenção para o nosso corpo. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo esse método de entender como prestar atenção na nossa respiração, a gente aprende, gente, no CBI, a gente aprende uma coisa que poderia ser natural, mas não é, que a gente aprende a relaxar. Então, eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo, mas já dando spoiler, né, sobre a ansiedade. Então, quando a gente está vivendo um processo muito agudo da ansiedade, uma crise de ansiedade, a única coisa que a gente pode tentar fazer quando está sentindo essa crise é tentar relaxar. Porque quando a gente relaxa o corpo, a musculatura, é quando o corpo vai conseguir abrir espaços para poder se acalmar. Mas aí a gente saber fazer isso, relaxar no momento que está sentindo uma crise de ansiedade, para quem já teve uma crise de ansiedade sabe disso. É muito difícil você conseguir fazer qualquer coisa naquele momento. Então, é por isso que o CBI é tão importante, porque à medida que a gente vai conquistando, a gente entende as nossas emoções, sabe o que é ansiedade, sabe como ela atua. E aí, quando a gente está nesse processo, a gente se vem treinando, se vem conquistando esse relaxamento. Quando a gente começa a perceber que vai chegar numa crise de ansiedade, a gente já começa um processo de relaxamento. Mas esse processo é uma construção assim de formiguinha, que a gente precisa ir juntos elaborando e compreendendo e conhecendo, né? Meditar parece algo simples, mas ele precisa ser algo conduzido. A gente precisa adquirir esse hábito, não é algo automático. É exatamente essa possibilidade de juntas, né, oferecer às pessoas conhecimento sobre as emoções para elas conquistarem isso que a gente vai também chamar de autoconhecimento sobre si mesmo. Então, são práticas complementares que estão aqui assim disponíveis para todos nós podermos conquistar esse lugarzinho do melhor, maior bem-estar emocional.